In the process, I became a civil society diplomat. Ilona Szabo é uma mulher que inspira, mobiliza a sociedade e faz cidadãos se mexerem, seja para entender, concordar ou discordar. O que importa é fazer valer a democracia. A mulher do nosso tempo de hoje é uma cientista política, empreendedora cívica, escritora, colunista e mãe. Nomeada uma das 50 maiores pensadoras da atualidade e apontada como jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. Uma brasileira que tem voz não só aqui, mas no mundo. Brazil's Supreme Court last year forbade the police from carrying out raids in favelas unless they had exceptional circumstances. Did the police defy the Supreme Court here? Well, Laura, unfortunately, I would say yes. The situation yesterday was really unacceptable. We know that the raid was ill-planned. Então, por que as balas perdidas normalmente encontram as mesmas pessoas, ou seja, jovens, negros e moradores de periferias? Olha, Luiz, eu acho que essa é a questão que todos nós temos o dever, né, de encarar com muito mais seriedade, com muito mais urgência. Eu tenho conversado com mulheres incríveis e hoje não vai ser diferente, né? Ilona Szabo é, sem dúvida nenhuma, uma mulher do nosso tempo, cientista política, reconhecida internacionalmente, fala sobre questões importantes como o controle de armas, a questão do desmatamento, tem também violência, política contra drogas, é muita coisa e por isso a gente começa aqui já conversando com a Ilona. Bem-vinda, Ilona, à TV Evangelizar. Muito obrigada, Denise. É um prazer esse convite. Muito bacana conversar com vocês. Você está vivendo no Canadá, agora está conversando com a gente aí do Rio de Janeiro. E tudo isso que eu falei, para a gente resumir, é possível mudar o mundo, Ilona? A gente sempre tem o costume de imaginar assim, isso não vai mudar, é assim mesmo. É tanta questão importante, dá para mudar alguma coisa? Olha, sem dúvidas, o mundo muda com a gente, as pessoas é que, enfim, quando estão aí bem intencionadas, quando seguem sua missão, seu propósito, sem dúvidas somos nós, são os cidadãos que mudam o mundo, nunca foi diferente e ninguém faz nada sozinho, Denise, então a gente muda o mundo quando a gente se alia às causas, às pessoas, aos grupos que têm os interesses e as convicções no lugar certo. E eu acho que estamos num momento onde a gente precisa estar sempre buscando construir essas pontes. Uma questão que a gente vai começar aqui é falar de segurança pública. Inclusive, um dos livros que você tem o título Segurança Pública para Virar o Jogo. A gente também olha para a questão da segurança pública e também pensa que não tem mais jeito. Virar o jogo como, Ilona? Olha, tem jeito. Muitas cidades e países fizeram isso. Dentro do Brasil, a gente tem experiências que simplesmente não foram continuadas, mas que deram passos muito importantes. E aí a gente sempre fala, a primeira coisa de qualquer política pública, não só na área de segurança, é a gente ter informações. O que os dados estão nos dizendo? Com a segurança, a gente precisa de olhar quem são as pessoas mais vulneráveis às violências, aonde essa violência ocorre, quais são os fatores de risco dela. A partir daí, a gente consegue desenhar políticas públicas, e em especial, começando pela prevenção, porque segurança, Denise, não é só polícia, a gente precisa falar sobre isso, começa na prevenção, e prevenção é apoio à primeira infância, aquela mãe que está numa família desestruturada, que precisa de um contraturno escolar, precisa de um apoio, eventualmente porque está desempregada, está com alguma adição a alguma droga. Então a gente precisa estar com políticas públicas que apoiem os núcleos familiares mais vulneráveis. Nós precisamos também cuidar da cidade, da urbanização, da iluminação, de a gente ter espaços de convivência para que as pessoas se encontrem. Quanto mais gente na rua, mais segura é a rua e não o contrário. Então, enfim, tem uma série de coisas que começam ali, digamos assim, na responsabilidade dos cidadãos, da comunidade e, obviamente, das prefeituras. Depois, nós precisamos também pensar
que a polícia também precisa trabalhar de uma forma mais inteligente, porque quando a gente olha o que mais funciona mundo afora, a gente vê que é algo que chama, por exemplo, policiamento de manchas criminais, que é onde a gente consegue entender a dinâmica do crime. O crime, ele se concentra no espaço, no tempo. Então, por exemplo, sexta e sábado à noite, dias de recebimento de salário em torno de bancos. Então, a gente consegue prever. Se a polícia trabalhar também voltado aí para a informação, ela consegue não só reprimir, mas o que a gente quer, que é prevenir o crime, né? E a partir daí também, o trabalho de inteligência da polícia, a investigação é muito importante, a gente não valoriza, não colabora, inclusive com recursos, tá? E o Brasil também precisa falar do sistema penitenciário, Denise, porque muitas vezes ele que precisa ser parte da solução, esse sistema também tem sido parte do problema. Mas o que eu quero dizer é assim, tem solução. Nós já fizemos diferente em vários momentos. Há estados muito mais seguros que outros. Há lições aprendidas. Começa nos dados, precisa do comprometimento das lideranças e precisa da continuidade. E para ter continuidade, só se a sociedade se envolver. Então eu chamo todo mundo para conhecer mais sobre segurança e se envolver e fazer parte da solução. Uma questão que passa necessariamente pela questão da segurança pública é a polêmica no entorno da questão do desarmamento. Em 2000, você estava na ONG Viva Rio, você participou de uma das maiores, coordenou uma das maiores campanhas de desarmamento do mundo. O que é que você tem como lição em relação a ter armas em casa, ao cidadão poder se proteger? Olha, Denise, é super importante a gente falar. Essa questão não é uma questão polêmica, infelizmente ela está sendo tratada como uma questão polêmica. Armas, elas precisam ser controladas, reguladas, porque são instrumentos que são feitos para matar. Então, a gente sabe, na lei do Brasil, que você pode possuir armas, se você for um cidadão que cumpra requisitos, que tenha uma responsabilidade, enfim, em estar aí seguindo as leis. Mas a gente também sabe que tem muitas armas que vão parar em mãos erradas e também em lares que não se prepararam para ter algo que, novamente, que é um instrumento que muita gente acha que é de defesa, mas quando você conversa com profissionais da política da segurança pública, eles vão te dizer, a arma é um instrumento de ataque. Ele não é tão bom na defesa se você não estiver ali treinado e num ambiente, por exemplo, com outras pessoas, como numa força policial. E por quê? Porque o cidadão, infelizmente, que vai estar cometendo um crime, um bandido, ele tem o elemento surpresa. Então, se a gente reage a um crime, qual é a primeira coisa que dizem quando a gente está, enfim, sujeito a sofrer algum crime? Não reaja se a pessoa estiver armada e, na dúvida, né, não reaja, porque é melhor que levem sua bolsa, o seu carro, do que levar a sua vida, porque não tem volta. Então, a gente tem aí no Brasil esse tema sendo, infelizmente, politizado, sendo mal usado, mas no Estado democrático de direito, numa democracia como é o Brasil, o governo, o Estado, tem a responsabilidade de proteger os cidadãos. Então, a gente não pode terceirizar a nossa segurança achando que vai ser cada um por si e Deus por todos, que a gente vai fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso não funciona quando a gente pensa na segurança da coletividade. E um outro tema que envolve, infelizmente, muitas pessoas que podem estar nos assistindo ou não, né? A questão da violência contra a mulher. Tem números alarmantes, eu fiquei impressionada que, olha, 1 em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia aqui no Brasil. Isso é assustador, ainda mais quando a gente sabe que o agressor, ele está, na grande maioria das vezes, muito perto. Pode ser o marido, o companheiro, um filho, um pai. A violência contra a mulher. Por onde a gente começa, Ilona? Exatamente. A gente começa novamente com a educação, com a prevenção. É inaceitável. Infelizmente, o nosso país ele tem também esses tristes recordes, e são múltiplas violências, Denise, porque tem a violência física, tem a violência sexual, tem a violência psicológica, e a mulher, ela é a principal vítima de todas as formas de violência, com exceção
da violência letal, que, enfim, são as mortes violentas, seja o homicídio, o latrocínio, mas todas as outras violências, quando a gente vai ver, o público, o alvo prioritário são mulheres. E como você bem disse, é uma violência ainda mais perversa, ela é silenciosa, porque a maior parte dos agressores são pessoas próximas, são companheiros, são parentes, são amigos. E quando a gente vai olhar os números e as idades, é ainda mais cruel, porque as principais vítimas são crianças e adolescentes. Então, a gente precisa começar a existir aí, a gente conhece aquela máxima que deve ser apagada da nossa história, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não é nada disso, a gente não pode aceitar, a gente precisa educar nossos filhos para que a gente entenda que isso não é algo que faz parte de uma convivência saudável, não é algo que pode ser, aí tá no hall de possibilidades de um relacionamento, quaisquer que sejam as regras, a regra da violência, ela precisa sair, enfim, obviamente aí do hall de possibilidades. E aí, óbvio, quando a prevenção não funciona através da educação, nós precisamos das medidas protetivas que hoje a gente tem, tanto na Lei Maria da Penha, quanto em outras legislações que protegem os direitos das mulheres. Não tem como falar em segurança pública sem não necessariamente passar sobre a questão das drogas. E eu sei que a política com relação às drogas é uma prioridade para você estudou muito sobre isso, e inclusive é autora de um livro, né, chamado Drogas, as Histórias que Não Te Contaram. Não tive ainda a oportunidade de ler esse livro, vou providenciar isso, mas fiquei muito curiosa. Já entrego alguma história que não nos contaram sobre as drogas, Ilona. Olha, Denise, que em geral, a maneira com que a gente trata esse tema, que é um tema, obviamente, que gera muito sofrimento, que apavora todas as famílias, mas é que a gente está tratando desse tema de uma forma equivocada. É um tema que a gente deveria estar trazendo para as conversas, para uma educação honesta, para uma roda muito mais de prevenção, saúde pública, de acolhimento, do que só entregar no colo da polícia e dizer resolve para mim, polícia e prisão. E a gente optou por fazer o que a gente chama aí da guerra às drogas, e que acaba sendo uma guerra às pessoas. O que eu venho estudando ao longo do tempo, não só os números, mas também eu venho acompanhando os dramas humanos e pensando, se a gente tivesse políticas públicas que de verdade priorizassem as pessoas, tanto na prevenção quanto no cuidado de quem eventualmente se envolve com as drogas, de uma forma assim anterior, porque o que acontece muitas vezes? Como é um tema tabu, a gente vai empurrando o problema para debaixo do tapete. Muitas famílias não estão nem preparadas para lidar com esse tema dentro de casa, não sabem como conversar. Em geral, a gente mente para as crianças e para os jovens sobre esse tema, e aí os jovens têm mais informação do que a gente acaba perdendo esse laço de confiança. Quando a gente vai ver, pode ser tarde demais para ter, digamos assim, um desfecho diferente de algo que a gente não queria, seja alguém que de fato se envolveu com crime, seja alguém que foi para uma dependência muito pesada, que vai levar anos para se tratar, seja às vezes, infelizmente, também para morte, né? E o que a gente obviamente precisa evitar. Então, o que a gente está sugerindo, e através tanto do livro quanto do nosso trabalho, é que a gente pode colocar muito mais esse problema na ótica da saúde pública do que da repressão, porque quando a gente só coloca na repressão, chega tarde demais no problema. E aí eu queria oferecer aqui também uma dica. A gente fez um material, esse livro que eu escrevi com a Isabel Clemente, que é uma jornalista, a gente fez um material que é para crianças e para professores usarem para desenvolver habilidades socioemocionais. Ele está no nosso site, é só fazer o download. Então esse aqui é o livrinho, e tem um material no site para quem quiser fazer o download. E também fizemos um material adaptado para pais e professores, chama Proteção em Primeiro Lugar. E esse material aqui também traz dicas de como conversar, também está no site do Instituto Igarapé. E ele traz dicas de como é que a gente se prepara quando a gente tem que ter aquela conversa honesta. Porque, como eu disse, assim, eu já fui procurada por mães, uma vez eu fui procurada por uma promotora
enfim, que trabalhava ali com questões muito duras, falando, Ilona, eu não concordo com as suas propostas sobre políticas de drogas, mas minha filha de 15 anos está falando sobre esse tema, ela sabe, enfim, ela está lendo muito mais do que eu, vem conversar com a gente. Então, eu acho que quando a gente se abre para a informação, todos nós temos medo. Eu também sou mãe de uma menina de 7 anos, obviamente que quero proteger minha filha acima de tudo, mas eu também não quero estar despreparada e eu não quero mentir para ela, eu quero poder fazer essa condução dessa conversa e dessa proteção de uma forma que eu estou equipando ela para que ela também saiba se proteger dos riscos, possa tomar as decisões corretas quando eu não estiver com ela, porque eu não vou estar com ela todos os tempos, toda hora da minha vida. E é para isso que a gente também trabalha. Então, de um lado, para a política pública, do outro, para fazer com que essa discussão ela seja mais honestamente honesta entre pais, filhos, professores, e que a gente diminua esse problema, a gente diminua o sofrimento humano. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre uma lógica perversa. Saiu o Atlas da Violência e mostrou que negros têm mais do que o dobro de chances de morrerem assassinados no Brasil. Que lógica é essa? Por que existe essa diferença na hora até de matar? A gente vai falar isso depois do intervalo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se! Estamos conversando, entrevistando hoje a Ilona Szabo, cientista política, que está com a gente aqui no Mulheres do Nosso Tempo. E eu pergunto agora a questão do Atlas da Violência, que faz um quadro de número de mortos no Brasil, entre outras coisas, e chama muito a atenção de maneira até preocupante a questão de que negros têm 77% de chances, são 77%, né, que morrem assassinados aqui no Brasil. É assustador, né? Por que essa lógica? Olha, é muito assustador. A gente precisa falar de racismo no nosso país, a gente precisa falar que, infelizmente, a gente às vezes não percebe, mas que nós somos um país racista e, obviamente, a polícia ela é um espelho da sociedade, então ela também tem, muitas vezes, um comportamento que tem um viés de procurar pessoas negras como se fossem pessoas que cometem mais crimes do que pessoas brancas. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque está muito claro quando a gente olha os números de quem morre, quando a gente olha os números de quem está preso. Infelizmente, também, quando a gente vai ver o número de mulheres que sofrem violência, a maior parte das mulheres são negras. E quando a gente viu até numa queda de homicídios que a gente teve no Brasil, caiu o de brancos, mas cresceu o de homens e mulheres negras. Então, há algo muito, muito perverso nessa lógica. Eu acho que a única forma da gente, de fato, encarar esse problema é falar sobre ele, é não achar que ele não existe, é, obviamente, trazer para conversa, né, as lideranças negras que estão aí levantando suas vozes, ainda bem que estão, e chamando atenção para esse, digamos assim, para essa terrível face do nosso país, que eu acho que é histórica, e a gente tem um legado muito ruim que a gente precisa transformar. Sem Amazônia, não tem chuva. E sem chuva, não tem rio, não tem água. E sem água, não tem indústria, não tem luz. Sem chuva, não tem agro, não tem comida. Sem Amazônia, não tem futuro. Quero tocar também em outro assunto que está incomodando muitos brasileiros, a questão da crise hídrica, desmatamento. Nós estamos pagando um preço muito caro.
se nós somos os culpados ou as nossas gerações anteriores, a questão é o que fazer, porque crise de energia elétrica, nós estamos aí talvez à beira de um apagão. Nós temos também a questão de rodízio, na cidade onde eu moro, em Curitiba, um dia sim, outro não com água, isso há mais de um ano. Por onde passa a questão do meio ambiente no Brasil, principalmente em relação ao desmatamento? Olha, é uma questão central. Se eu pudesse dizer assim, eu trabalho, obviamente, hoje com 3 grandes temas: segurança pública, segurança digital e segurança climática. E pela urgência e por tudo que eu estou aprendendo, porque esse segurança climática é um tema dos mais novos aí do meu trabalho, eu diria que é onde meu coração está, é onde a urgência e enfim, é o que tem mais me feito ficar acordada, porque a gente está num momento de ponto de inflexão. A nossa maior riqueza do Brasil, a gente tem a chance de ser uma economia florestal desenvolvida, o que quase nenhum país do mundo tem, porque acabou com suas florestas antes. E não é por isso que a gente vai seguir o mesmo caminho. Eu espero que não, porque hoje a gente tem conhecimento, hoje a gente sabe da riqueza que por exemplo, a floresta amazônica ou os biomas do Cerrado, do Pantanal, a própria Mata Atlântica. A gente é um país com biomas que precisam ser preservados, porque a biodiversidade, a economia verde é o caminho para o Brasil se inserir tanto, enfim, na economia global, mas como poder trazer riqueza e distribuir riqueza para todos os nossos cidadãos. E eu digo assim, quando a gente vai olhar o que aconteceu com esse tema no país, é que a gente olhou lá atrás, quando tinha um projeto de desenvolvimento do Brasil, olhava-se a floresta como um obstáculo. Então, um obstáculo a ser superado. Então, que a riqueza e o desenvolvimento seria gerado a partir da destruição da floresta. A gente não conhecia os serviços florestais e o potencial de geração de riqueza que é a floresta em pé. Hoje, nós não temos mais essa prerrogativa, nós conhecemos. E qual é o problema, Denise? A gente tem que mudar a narrativa, a gente tem que explicar isso, inclusive para moradores da região norte, porque imagina você morar em centros urbanos muito próximos da floresta, mas não entender essa conexão, porque, novamente, quando houve esse grande fluxo migratório para o norte, as pessoas foram pagas pelo governo para chegar lá e desmatar, e desbravar, e acabar com a floresta. E aí, de repente, a gente chega e fala, olha, nós temos que proteger a floresta. Então, essa explicação do porquê que isso é importante, por que isso é agora? É agora porque se a gente destruir só mais um pouquinho da floresta, ela inteira morre, porque a floresta é um organismo vivo que precisa das suas redes, que faz um serviço hídrico, que a gente chama aí dos rios voadores, que a transpiração da floresta, ela alimenta o ciclo de chuvas na nossa região como um todo. Então, o que a gente está vendo de céu escurecer em São Paulo, crise hídrica, problema de safra da agricultura, é resultado da ação do homem na destruição da natureza. Sem dúvida nenhuma. E segurança digital, que você comentou, outra área que você também estuda. A segurança digital me parece o seguinte: as pessoas cada vez mais precisam desse mundo virtual, mas ao mesmo tempo, a cada dia tem um golpe novo, a cada dia as pessoas se sentem inseguras e, o que é pior, elas não sabem o outro lado. É diferente de ter um bandido com uma arma na cabeça, claro que é uma situação horrível, mas o digital é o virtual, você não sabe com o que você está lidando. Existe alguma segurança nessa área? O que você já estudou sobre isso? Perfeito. Olha, isso é uma questão que cada vez vai estar mais presente. Se a gente lembrar, eu sou ainda uma das últimas gerações que fez essa transição da vida analógica, né? Não tinha internet, a gente falava no telefone com fio,
para a vida digital. Então, eu vi a transformação. Agora, quem nasceu na década, enfim, de 90, dos anos 2000, já nasceu sem ter esse passado, né? Sem ter a outra referência. Então, a gente vai ter que estar sempre trazendo aí algo que, para entender, estamos todos sendo alfabetizados no mundo digital. E, obviamente, hoje já existem uma série de formas de a gente se proteger, seja da dupla verificação dos nossos aplicativos, do nosso site, mudança de senha, não responder pessoas que você não conhece, ter filtros, sim, para criança e adolescente, e tem que ter ali um controle dos pais, porque hoje a gente acha que dá o celular para a criança desde cedo e deixa ela livre na internet. Não pode mesmo, porque é um mundo que, se a gente não cuidar, vai trazer danos. Então, tem que ter uma educação digital, que cada vez mais eu acho que a gente tem insumo para isso, tem institutos trabalhando, tem o Alana, que pensa nisso sobre as crianças, tem o Instituto Vero, que está trazendo isso também sobre educação digital, vários outros. Então, precisamos olhar e nos educar, tá? De um lado, mas também temos que olhar e cobrar que os governos façam políticas públicas que também permitam mais segurança no ambiente digital. E a gente trabalha, então, no Igarapé, no âmbito de uma segurança cibernética, que tem a ver aí com até estratégia de defesa do próprio país, porque hoje a gente já sabe que existe guerra cibernética entre países, numa estratégia também de proteção de privacidade, porque a gente sabe que hoje os nossos dados são mercadoria, então a gente tem que ter uma discussão muito importante sobre esses limites também da falta de privacidade. A gente tem que ter direito à privacidade. E o terceiro é que nós temos também que buscar nos educar no nosso dia a dia e nos proteger. Falando em digital, você foi vítima de uma grande perseguição de haters. Você já sofreu esse lado de ter a sua vida devastada, no sentido de mentiras, fake news. Você foi para o Canadá. Como é que foi isso? Ou ainda não sei como é que é na sua vida hoje, essa experiência, Ilona? Olha, Linda, eu digo que é muito triste a gente ver um país, não somos os únicos, mas a gente está seguindo uma cartilha de outros países de que usa, né, assim, essa polarização tóxica, essa divisão da sociedade entre inimigos, assim, ou você está comigo ou você é meu inimigo, onde a gente vê o espaço de tolerância e de respeito às opiniões divergentes sumir. Então, acho que a gente tem que retomar esse espaço do diálogo. O que aconteceu comigo não foi só comigo, né? Assim, obviamente a gente vê cada vez mais pessoas sendo alvo, sendo difamadas, sendo atacadas, seja porque são mulheres, então acontece muito com mulheres, quando a gente vai olhar as mulheres jornalistas, as mulheres que estão aí, como eu, ou seja, eu sou colunista, tô no debate público, né? Sou uma liderança cívica que está presente aí nas rodas de diálogo da sociedade. Então a gente acaba virando presa fácil, porque gostam mais, infelizmente, há uma certa covardia também desses ataques virtuais, que são os alvos, digamos assim, mais violentados, de forma mais agressiva, muitas vezes são mulheres. Então acho que a gente tem que falar sobre isso também e dizer o seguinte, olha, não é só o limite dos ataques não fica no nosso mundo virtual, porque além de você, obviamente, começar a ver mentiras circulando e você ver o seu trabalho sendo prejudicado, a sua vida pessoal também é muito afetada. Então, muitas vezes, quando alguém incita a violência no mundo digital, né, online, muitas vezes tem impacto também no mundo real. Você pode começar a receber ameaças reais, pessoas, né, enfim, te intimidando, e aí fica difícil a análise de risco. No meu caso, infelizmente, também foi esse pacote completo, não se limitou só à vida digital, e eu trabalho com temas de segurança, então eu estou sempre fazendo análise de risco, né? Eu amo meu país, continuo trabalhando muito para cá, mas até para poder trabalhar com os temas que eu trabalho, nesse momento eu estou morando fora, aproveitando que eu tenho esse privilégio, porque meu marido é canadense, eu tenho uma filha que tem dupla nacionalidade, mas tem muita gente que não tem. Então eu sinto também que eu tô lá
para poder falar mais livremente e até não sofrer, digamos assim, psicologicamente, porque, novamente, com criança em casa, eu não quero estar recebendo ameaça e achando que minha filha pode sofrer alguma coisa, de jeito nenhum, mas eu tenho que falar, muita gente não tem como tá passando um tempo fora como eu, e a gente tem que estar desnormalizando essa polarização e dizendo, olha, basta, porque a gente precisa ter regras, como eu falei, no mundo digital. Olha, para mim é uma mulher informada, é uma mulher engajada, é uma mulher que quer ser protagonista da sua própria história, que tem voz própria, que quer dialogar, que quer conhecer, que não se limita, digamos assim, aos papéis que às vezes a sociedade quer impor, que tem voz e tem escolha e tem vez.